Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Vamos continuar a leitura do George Orwell, O que é Fascismo, entre outros ensaios, no capítulo Iugoslávia e Expurgo de Escritores. Trecho selecionado da coluna Reza e Please. Uma notícia relatando que a Iugoslávia está envolvida agora no expurgo de escritores e de artistas levou-me a olhar novamente os relatos sobre o recente expurgo literário na União Soviética, quando Zoeshanok e Akhmatova e outros foram expulsos da União dos Escritores. Na Inglaterra, esse tipo de coisa ainda não nos está acontecendo, de modo que podemos observar com certo distanciamento. E, o que é bastante curioso, quando olho de novo os relatos do que aconteceu, sinto mais pena dos perseguidores do que das vítimas. O mais importante entre os perseguidores é Andrei Zhdanov, que alguns consideram o mais provável sucessor de Stalin. Zhdanov, ainda que tenha conduzido expurgos literários antes, é um político em tempo integral com, a julgar por seus discursos, tanto conhecimento de literatura quanto o meu de aerodinâmica. Não dá a impressão de ser, por índole própria, um homem iníquo ou desonesto. Está verdadeiramente chocado com a defecção de certos escritores soviéticos, o que lhe parece ser um incompreensível ato de traição, como um motim de militares no meio de uma batalha. O propósito da literatura é glorificar a União Soviética. Aí vem aqui um segundinho, tem que virar a página. Isso não deveria ser óbvio para todo mundo? Mas em vez de cumprir seu simples dever, esses escritores equivocados desviam-se dos caminhos da propaganda, produzem obras não políticas e mesmo no caso de Zostchenko, permitem que um tom satírico se insinue em seus escritos. É tudo muito doloroso e desconcertante. É como se você pudesse pusesse um homem para trabalhar numa fábrica excelente, moderna, com ar-condicionado, altos salários, jornada de trabalho curta, bons refeitórios e áreas de lazer, desse-lhe um apartamento confortável, jardim da infância para os seus filhos, seguridade social e música ambiente enquanto trabalha, para surpreender esse sujeito ingrato jogando uma chave inglesa dentro da máquina no primeiro dia. O que torna tudo isso um tanto patético é a admissão geral, uma admissão honesta, visto que os jornalistas soviéticos não têm o hábito de execrar seu próprio país, de que a literatura russa como um todo não é mais o que costumava ser. Uma vez que a União Soviética representa a mais elevada forma existente de civilização, é óbvio que deveria liderar o mundo da literatura, como em tudo mais. Certamente, diz Zhdanov, nosso novo sistema socialista, que corporifica o que é de melhor na história da civilização e cultura humana, é capaz de criar a literatura mais avançada, deixando muito para trás as melhores criações de tempos antigos. O Izvitsya, como é citado pelo jornal nova-iorcano Politics, vai além. Nossa cultura está num nível incomensuravelmente mais elevado do que a da cultura burguesa. Não está claro que nossa cultura tem o direito de não agir como um discípulo e um imitador, mas ao contrário, de ensinar aos outros a moral humana em geral. E ainda assim, de algum modo, o que é esperado não acontece. São emitidas diretrizes, resoluções são tomadas por unanimidade, escritores recalcitrantes são silenciados. E assim mesmo, por algum motivo, uma literatura vigorosa e original, indubitavelmente superior à dos países capitalistas, não consegue emergir. Tudo isso já aconteceu antes, e mais de uma vez. A liberdade de expressão teve seus altos e baixos na União Soviética, mas a tendência geral tem sido para uma censura mais rigorosa. O que os políticos aparentemente são incapazes de compreender é que não se pode produzir uma literatura vigorosa aterrorizando todo mundo para forçar sua conformidade. As faculdades inventivas de um escritor não vão funcionar a menos que se lhe permita dizer aproximadamente o que se sente. Pode destruir a espontaneidade e produzir uma literatura que seja ortodoxa, mas fraca. Ou se pode deixar que as pessoas digam o que optarem por dizer e correr o risco de que algumas delas enunciem heresias. Não há saída para esse dilema enquanto livros tiverem de ser escritos por indivíduos.
É por isso que, de certo modo, tenho mais pena dos perseguidores do que das vítimas. É provável que Zostchenko e os outros, pelo menos, tenham a satisfação de compreender o que está acontecendo com eles. Os políticos que os atormentam estão apenas tentando o impossível. Seria razoável que Zhdanov e os de sua espécie dissessem: a União Soviética pode viver sem literatura? Mas isso é exatamente o que eles não podem dizer. Eles não sabem o que é literatura, mas sabem que é importante, que tem prestígio e que é necessária para fins de propaganda, e que eles gostariam de incentivá-la se soubessem como. Assim, continuam com seus expurgos e suas diretrizes, como um peixe batendo com o nariz na parede do aquário mais e mais uma vez, obtusos demais para se darem conta de que o vidro e a água não são a mesma coisa. Tribune, 3 de janeiro de 1947. Muito interessante esse capítulo da perseguição à liberdade de expressão. E no caso, a gente já vê aquela visão imperialista que existe tanto nos Estados Unidos, como na União Soviética, como em quase todos os países do mundo, que é aquela ideia de que ele precisa ser superior. E para ser superior, precisa controlar de alguma forma. Ou seja, como se tivesse uma fórmula de bolo que você segue e você consegue fazer a literatura superior. Né? Literatura superior aos comunistas, aos capitalistas, aos monarquistas, ou seja, né? E a literatura acaba ocupando um espaço de representar aquela cultura. Né? A cultura do meu país seria superior porque a literatura também é superior, as ideias são superiores, os valores são superiores. Então a literatura é uma forma de propaganda. Hoje em dia a gente pode ver aquela propaganda que é de caráter neoliberal, do mito do super-homem, da invencibilidade, da constante adaptabilidade do ser humano, do indivíduo, é essa literatura do Red Pill, é a literatura do pegador, é a literatura do cara, é o self-made man, é o cara que se faz sozinho na internet, usando o chat GPT, ou seja, o cara consegue fazer tudo ao mesmo tempo e só não consegue porque ele não tentou mais, e você pode vender qualquer coisa em qualquer lugar, oferta e demanda, ou seja, é uma simplicidade muito grande, mas como é algo muito simples, o cara consegue escrever a mesma coisa de maneiras diferentes. Então é essa literatura do super-homem, do sujeito que se faz sozinho, cria o seu próprio destino, de liberdade máxima, né? De expressão, de ação, de economia, e que a gente sabe que as coisas não funcionam exatamente desse jeito, e que normalmente esses caras ficam ricos não fazendo o que eles mandam você fazer, mas eles ficam ricos vendendo o livro que diz isso para você. É assim que esses caras ficam ricos. Então, isso seria a nossa versão atual, talvez, de um certo controle da literatura. Ou seja, a literatura precisa ficar reproduzindo esse valor do super-homem para as pessoas acreditarem que isso é real. Então, no caso da União Soviética, como é que ele faz para todo mundo achar que a União Soviética era boa? Tem que todo mundo falar bem. Então, eles censuraram os escritores que faziam algum tipo de crítica. Então, o George Orwell está irônico ali, né? Ele fala, olha só, né? O sujeito que tem um bom emprego, uma boa casa, vive bem, come bem, não sei o quê, e o cara ainda fala mal. Né? Ele está sendo irônico ali, entendeu? Na verdade, muito provavelmente esses escritores não tinham exatamente uma boa qualidade de vida. Mas a questão seria mais ou menos essa, né? A União Soviética é tão perfeita que não poderia ter críticas. E a gente também passa por isso, né? Agora, nós também temos o exagero, que eu acho bom ressaltar, né? George Orwell está num período de censuras, seja no mundo democrático, capitalista, liberal, ou seja na União Soviética, no fascismo alemão e italiano, enfim, é um mundo de censuras. Hoje em dia parece que a gente tem a censura está vindo do excesso de liberdade. A pessoa tem tanta liberdade que você passa por cima do outro. Né? Não há nenhuma censura de bom senso, de juízo. Não tem mais censura, todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, sai fazendo o que quer, e isso é ruim, né? Porque isso faz com que as pessoas não tenham nenhum autocontrole, não tenham empatia, não tenham sensibilidade, não pensem nas consequências dos seus atos, porque você tem liberdade de fazer o que você quiser, falar o que você quiser, escrever o que você quiser e divulgar o que você quiser. Então, isso acho que isso é um contraponto interessante para essa questão da censura que o George Orwell está colocando nesse capítulo. Porém, eu acho o importante mesmo que ele está falando é isso. Né? A capacidade de determinados governos, de estados, né? Os estados, no caso aqui, estados autoritários,
de determinar o que seria ou não cultura, o que seria ou não literatura, quem pode escrever, quem não pode escrever. E no fim das contas ele fala, olha, não adianta de nada, porque mesmo que você queira uma literatura feita por seres humanos, óbvio que não tinha chat GPT na época dele, mas já está dizendo, você quer que um ser humano escreva, você tem que dar um mínimo de liberdade pro cara. Ele precisa ter boas ideias, ele precisa ter liberdade para colocar as ideias dele para fora. Você não deixa, então ele não vai fazer literatura, ele vai fazer propaganda política. É isso que ele vai fazer. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, de seguir a gente no Facebook, no YouTube, no Kawaii, etc. Tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.